Pai, em nome de Jesus, nós agora aquietamos o nosso ser, aquietamos agora o nosso coração, a nossa mente, damos um comando ao nosso corpo físico, à nossa alma, ao nosso espírito, que se aquietem agora em nome de Jesus, para que ouçamos a palavra do Senhor. Como cantamos no início, fica, Senhor, porque se já faz tarde. Tens um lugar no nosso coração nessa noite. Fala conosco, Jesus. Aquece o nosso coração nessa noite. E que venhamos sair daqui dessa noite edificados, porque a Tua palavra falará aos nossos corações através do Teu Filho. Nós o abençoamos, Pai. E dizemos que amamos o Senhor. Em nome de Jesus. Possível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Clamamos a Ti, ó Deus do impossível, porque quando tudo diz não, o Senhor se manifesta a favor do Teu povo. Glorificado seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja o Senhor neste lugar e nas nossas vidas. Entronizado seja o Senhor, em nome de Jesus, e reconhecemos, ó Pai, a Tua total soberania sobre as nossas vidas. Por isso nós declaramos diante de Ti, amamos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos analisar nesse capítulo algumas promessas de Jesus para nós. Promessas estas que aquecem o nosso coração, que trazem cura à nossa alma, que nos traz restauração. Nós vamos analisar aqui nessa noite apenas 6 promessas contidas nesse texto. Logicamente tem muito mais do que 6 promessas em João 14, mas nós pegaremos 6 promessas aí e nós vamos analisá-la pausadamente. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, na palavra de Deus. Se puder projetar para nós será muito bom, nos ajudará, pode. Então projete para nós João capítulo 14, verso 1 até o verso 6, e nós vamos analisar esses 6 primeiros versículos. Nós vamos caminhar vagarosamente, não é uma palavra longa, mas nós precisamos que você acompanhe comigo. E nós vamos analisar item por item, porque o objetivo nessa noite é que o Senhor seja revelado a você, que o seu coração seja consolidado, a sua alma seja aquietada e que você seja restaurado nessa noite. É uma palavra de restauração que Deus quer nos entregar na virada de um ciclo. Teria muitas outras palavras. Eu estava ali sentado e buscando de Deus uma direção. Foi quando então no finalzinho veio este louvor e veio confirmando aquilo que estava no meu coração. João capítulo 6, não consegue? Consegue, por favor? João capítulo 14, de 1 a 6. Vamos ali analisá-lo. Não se turbe o coração de vocês, o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas, dependendo da tradução. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar.
se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha esse verso 3, que maravilhoso. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Verso 4, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A primeira grande promessa de Jesus para nós, nesse texto de João 14, está contida aí, nesses 6 primeiros versículos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele teria que subir, ele seria crucificado. Era necessário que ele fosse crucificado pela nossa salvação. Por isso nós estamos aqui hoje, somos um povo salvo. Glória a Deus por isto. Mas Jesus tinha uma preocupação no seu coração. Como ficarão os meus filhos na minha ausência? Como acontecerá, o que acontecerá com cada um? E ele disse: então eu vou subir. Eu vou subir e vou preparar um lugar. Se esse lugar não estiver preparado, eu vou preparar um lugar. Imagina um grande condomínio, trazendo para os dias de hoje. Jesus preparando um grande condomínio, onde cada um de nós terá uma casa para ser vizinho dele. E o que é mais importante, no verso 3 está falando o seguinte: o desejo do meu coração é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A presença de vocês, para mim, é maravilhosa. Jesus dizendo: eu quero vocês comigo. Eu não os quero afastado de mim. Por isso eu preciso preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Veja bem, o que Jesus estava falando para nós nessa palavra? Dizendo o seguinte: não se sintam só. Entendo que vocês não estão abandonados neste mundo, que vocês não são um povo desamparado, que as guerras estão aí, as lutas estão aí, as batalhas estão aí, os desafios, mas eu sou contigo, assim diz o Senhor. O que Ele está falando para nós é: se nós passarmos por um vale, Ele passa conosco; se passarmos pelos rios, Ele passará conosco; se passarmos pelo fogo, também Ele passará conosco. Esse texto está em Isaías capítulo 43. O que Ele está falando para mim e para você: eu sou contigo por onde quer que você andar. É a segurança que nós temos de servir um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que sim, foi crucificado, mas ressuscitou, e hoje Ele intercede por mim, intercede por você. Por quê? Porque Ele foi preparar um lugar para nós. Nós não somos um povo abandonado aqui na terra. Jesus sabia que nós passaríamos por vales aqui na terra. Jesus sabia que nós passaríamos por toda a nossa trajetória terrena e que nós teríamos desafios todos os dias, mas Ele disse: eu vou na frente, mas com um objetivo: vou preparar um lugar para cada um de vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Vocês já prestaram atenção que nós vivemos um mundo de rejeição? Principalmente aqueles que andam na verdade e falam a verdade, que vivem na verdade. Somos rejeitados por este mundo. Aqueles que buscam a retidão, somos rejeitados por este mundo. Mas Jesus disse o seguinte para mim e para você: nós não estamos só. Diga assim comigo: eu não estou só. Diga assim: Jesus foi na frente, foi preparar um grande condomínio, e lá tem uma casa para mim. Diga assim: seremos vizinhos de Jesus, porque Ele foi preparar um lugar para nós. Você pode glorificar o Senhor, adorar a Ele, levantar a sua voz em adoração a esse Deus. Diga assim: Jesus está interessado em mim. Diga assim: eu não sou desprezado no meio de uma multidão. Não sou abandonado.
Não sou rejeitado. Diga, Jesus foi na frente para preparar um lugar para mim. Diga assim, porque Ele me quer junto a Ele. E eu quero estar perto dEle. Que coisa maravilhosa. Eu, quando comecei a analisar esse texto, por esse prisma, com essa visão, o meu coração se aqueceu na presença do Senhor. Mas vamos lá, eu disse para vocês que são apenas 6 promessas. Então nós vamos para a segunda promessa que Jesus deixou para nós. Vamos para o verso 12 de João 14. Esse mesmo texto, João capítulo 14, no verso 12. Vamos ver o que diz a gloriosa palavra do Senhor. Apenas um verso, verso 12. Leia comigo, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu comecei a analisar essa segunda promessa, o meu coração ficou muito incomodado. Saber que Jesus nos ama e que foi na frente preparar um lugar para nós, porque Ele nos quer junto dEle, já tinha consolidado o meu coração. Mas quando eu comecei a analisar esse verso 12, e esse verso está dizendo o seguinte, que nós recebemos uma autorização, uma legalidade dada por Jesus para que nós façamos as obras que Ele fez aqui na terra. Que nós somos os seus representantes aqui na terra. Que Ele colocou sobre nós um poder tamanho que eu e você precisamos tomar consciência disto. João 17, 22. Você que está anotando, por favor, anote, depois você confira. João 17, 22 e 23. Ali no verso 22, Jesus na oração sacerdotal, Ele disse o seguinte: Pai, eu dou a eles, quer dizer, nós, a glória que o Senhor tem me dado. Eu entrego a eles a glória que o Senhor colocou sobre mim. Eu repasso para eles o poder que o Senhor me entregou. Por isso nós podemos entender o verso 12, que nós temos a capacidade dada por Jesus, uma legalidade, uma autorização para fazer as coisas grandes aqui na terra. Jesus disse o seguinte: eu estou indo preparar um lugar para nós, para que nós estejamos juntos ali na eternidade, mas enquanto vocês não forem para a eternidade, para estar comigo lá, então vocês farão aqui na terra as obras que eu fiz, e vocês terão a legalidade, a autoridade, uma procuração, vocês serão autorizados a fazer as obras que eu fiz, e fazer obras maiores aqui na terra. E se nós começarmos a pensar sobre isso, o que Jesus fez aqui na terra? Pense bem sobre isto. Quando você olha a trajetória de Jesus, você vê que foram obras grandiosas. Mas Ele diz para mim e para você, estamos autorizados a fazer as obras que Jesus fez, e ainda obras maiores. Mas presta atenção, tem um segredo aí. Como realizar então essas obras? João 17, 22 fala que Jesus, recebendo a glória do Pai, entregou a cada um de nós, isto é, a mim e a você. O que Ele estava dizendo? Que o poder e a unção do Espírito de Deus, que repousava agora sobre Ele, dado pelo Pai, e agora Ele entregava a cada um de nós, como realmente Ele entregou. Quando nós analisamos Atos capítulo 1, no verso 8, quem está anotando, vai anotando, depois você confira. Ele disse que nós receberemos poder que há de vir sobre nós. Então nós nos tornaremos testemunhas dele aqui na terra, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava falando? Virá então um poder através do Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. Virá então a porção dobrada do Espírito. Virá então a unção que vocês não conhecem, isto é, a glória do Pai que foi entregue a Jesus. Agora eu entrego para vocês, para que vocês possam realizar as coisas grandes aqui na terra. Então nós estamos debaixo de uma legalidade, nós estamos debaixo de uma autoridade, debaixo de uma palavra diretiva
exclusiva ao meu e ao seu coração, nos autorizando a fazer as coisas que Jesus fez. E o que ele estava dizendo? Eu vou para o Pai, eu vou subir, preparar o lugar para que nós estejamos juntos, mas enquanto vocês estiverem aqui na terra, vocês cumprirão um projeto, isto é, o meu projeto aqui na terra, e vocês farão as coisas que eu fiz. Então levante as suas duas mãos agora e diga assim comigo: Pai, eu recebo essa autoridade. Diga com força, diga: Pai, eu recebo essa autoridade, porque a glória do Pai foi entregue a Jesus, e Ele me entrega nessa noite esta glória. Diga assim: Senhor, eu recebo essa legalidade, este poder sobre a minha vida. Diga assim: eu imporei as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diga assim: demônios serão expulsos, problemas insolúveis serão solucionados, famílias restauradas, mortos ressuscitados. Diga: este poder está sobre mim. Isso, pode glorificar o Senhor, pode adorar a Ele. Mas qual é o grande segredo para que este poder esteja sobre nós? Jesus, no verso 23, diz o seguinte: eu estou entregando a glória que o Senhor me deu para eles, para que eles aprendam a andar em unidade. Jesus está nos explicando que através da unidade nós conseguimos fazer coisas grandiosas. Jesus está nos explicando que nós precisamos sermos um, como Ele é um com o Pai. Jesus está nos orientando que, se não tivermos comunhão entre nós, comunhão dentro da nossa família, as coisas grandes não acontecerão. Se não tivermos comunhão no nosso escritório, na nossa empresa, no nosso negócio, não funcionará. O verso 23, Jesus nos dá a justa medida. É através da comunhão que esse poder se manifestará. Mateus capítulo 18, no verso 19, diz o seguinte: quando dois de vós concordardes aqui na terra, o Senhor concordará e concederá. É a aliança, é a concordância. Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque será como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a orla das vestes, sobre a barba de Arão até a orla das suas vestes. E no verso 3 do Salmo 133 ele fala que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre está condicionada ao óleo sobre a nossa cabeça, isto é, a unção. A unção está condicionada à comunhão. Sem comunhão não tem unção, não tem poder de Deus. Sem o poder de Deus não tem a bênção e nem a vida para sempre. Então Jesus está nos explicando o seguinte: se nós não formos pessoas de aliança, se nós não formos pessoas que caminhamos juntos, que abençoamos um ao outro, que andamos juntos, que temos comunhão, nós jamais teremos esse poder manifesto sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 11, no verso 6 fala que o Senhor olhou e quando aquela torre maligna estava sendo construída, Ele disse o seguinte: eu vou descer, eu vou confundir aquele povo, porque eles têm uma só linguagem, e nada lhes será impossível. Quando nós temos uma só linguagem, nada nos será impossível. Então, se você tem uma só linguagem com o seu pastor, nada será impossível na sua vida. Você que é casado, se você tem uma só linguagem dentro da sua casa, nenhum projeto será impossível, nenhuma realização será impossível, porque quando dois de nós concordarmos aqui na terra, o Senhor concorda e o Senhor nos concede. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, deixe os reinos pessoais e começa a voltar-se para o reino de Deus. Volte-se para Jesus e você verá que a glória do Pai que foi entregue a Jesus será então entregue a mim e será entregue a você, e as coisas grandes acontecerão. Diga assim: Senhor, me ajuda a ter uma alma de concordância. Diga assim: Senhor, me ajuda a ter humildade no meu coração para ter comunhão com o meu irmão. Parece que vocês falaram menos depois dessa história.
Olha, levanta a sua mão direita, a mão da autoridade, diga assim: em nome de Jesus, eu rejeito hoje a divisão dentro da minha casa. Eu rejeito divisão lá dentro do meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha igreja. Diga assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, a glória do Pai desce sobre mim e eu andarei em comunhão. Você pode adorar o Senhor, glorificar a Ele. Significa o seguinte: nós vamos deixar de dizer aquilo que eu acho, que eu penso, e vamos perguntar a Jesus o que Ele pensa. E aí a coisa vai funcionar. Diga assim: amém. Mas nós vamos para a terceira promessa, porque são 6 e nós precisamos caminhar um pouquinho em cada uma. Vamos agora então para João capítulo 14, verso 13 e verso 14. João 14, verso 13 e verso 14, dá para projetar para nós? Então vamos lá. Você já achou aí na sua Bíblia? Pronto, está lá. Terceira promessa: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só um momento, vamos ler novamente o verso 13, toda a congregação. A nossa voz, já. Que coisa tremenda, Jesus está falando o seguinte: se você pedir em meu nome ao Pai, eu farei. Verso 14. Vamos para o verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos ler o verso 14, a nossa voz. Terceira promessa, eu acho ela também maravilhosa. Porque Jesus está falando o seguinte: ore, eu vou te responder. Peça, eu vou te responder. Se você pedir ao Pai no meu nome, eu vou responder. Por que as nossas orações terminam em nome de Jesus? Porque é um princípio bíblico. É o que a Bíblia nos ensina. Jesus está falando o seguinte: se você pedir algo a Ele, no nome dEle, Ele vai responder. Mas quando nós analisamos isso um pouquinho mais a fundo, tem 2 questões envolvidas aí. Primeira é a questão da oração. A questão de nós nos dispormos a orar. Lucas 18:1 fala que nós temos o dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Lucas 11:5 conta uma história, Jesus conta uma história muito interessante, que uma determinada pessoa recebeu uma visita em casa de noite. Jesus contou isso. Recebeu uma visita em casa à noite, não tinha nada para comer. Ele pensou o seguinte: eu não tenho nada em casa para dar ao meu visitante, e já é tarde, já não tem mais aonde comprar, então eu vou no meu vizinho. E foi e bateu na porta do vizinho, meia-noite. O vizinho disse o seguinte: eu não vou abrir, porque meus filhos já estão na cama, eu não vou me levantar, porque aquele homem bateu e pediu pão para dar ao seu visitante que tinha chegado na sua casa. Mas ele bateu de novo, e bateu mais uma vez, e bateu outra vez. Aí Jesus disse o seguinte, nessa parábola, ele disse o seguinte: aquela pessoa levantou e deu pão ao seu vizinho, não porque ele quisesse fazer, mas por causa da insistência. O que o Senhor está falando para nós? Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É necessário que nós sejamos insistentes, persistentes, que a oração nunca pode cessar, porque Jesus está colocando para nós uma condição de responder a oração, mas Ele vai responder a oração. Se eu não orar, eu não serei respondido. E Ele colocou uma condição para essa oração, no nome dEle. É uma procuração que Ele nos dá, para entrar na presença do Pai. E essa terceira grande promessa, a segunda vertente dela eu achei tremendo quando eu comecei a analisar por esse prisma, que tem alguém interessado em nos ouvir. Diga assim: Jesus está interessado em me ouvir.
Diga assim: Ele deixou uma promessa para mim, para eu nunca me esquecer que o que eu falo, Ele me ouve. A congregação está aí? Diga assim: em nome de Jesus, eu entendo hoje no meu coração que Jesus está interessado em me ouvir. Então a partir de hoje eu vou falar com Ele, e falar muito, e falar mais, e mais, e mais, e mais ainda. Diga assim: Ele está me ouvindo tudo que eu falo, e vai me responder. Diga assim: não ficará nenhuma oração sem resposta. Vocês querem ver a promessa? Olhe para a sua Bíblia aí novamente, o verso 13. Verso 13. Toda a congregação leia o verso 13 numa sua voz já. E o verso 14, o que é que diz o verso 14? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Ele está nos ouvindo. Diga assim: eu não estou abandonado. Jesus me ouve. Diga assim: Ele foi preparar o lugar para mim, porque Ele me quer com Ele. Me dê a autoridade para fazer as coisas que Ele fez. E agora Ele me promete que tudo que eu pedir, Ele vai ouvir e atender. Você pode glorificar o Senhor. Se eu estivesse aí, estaria alegrando o meu coração. Isso, se é para o Senhor, aplauda mesmo. Isso. Interessante, se fosse um político fazendo um discurso, todo mundo colocaria a mão acima da cabeça e aplaude. Se fosse um artista, mas nós estamos falando de Jesus. Um aplauso aí, levante as suas duas mãos sobre a cabeça. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, Jesus, o nosso Senhor. Receba, Senhor, a adoração do teu povo. Qual é a próxima promessa? Diga assim: a quarta. Pronto, nós vamos para a quarta promessa. A quarta promessa também ela é gloriosa, eu acho ela maravilhosa. Nós vamos para o verso 15 e 16 do capítulo 14. Quarta promessa. Dia de festa assim, né, pastor Jorge? A gente não prega uma hora não, né? A gente prega 55, 56. Vamos lá. João capítulo 14, verso 15. Vamos lá, para vocês ficarem bem espertinhos. A congregação, leia lá para nós, por favor. Já. Verso 16. Dezessete. Volte, por favor, no verso 16. Vamos analisar essa história aqui. Essa história é maravilhosa. O que Jesus está dizendo para nós? O seguinte: essa palavra conselheiro que está aqui, na sua tradução está consolador. Confere aí, consolador. Pronto. Jesus está falando o seguinte, que Ele enviaria outro consolador para nos consolar, na ausência dEle. Porque 1 João 2 fala que Ele, Jesus, é o consolador. O que ele estava dizendo para nós ali nessa palavra? Está dizendo o seguinte: olha, eu vou subir primeiro, mas não se sintam só. Eu preciso ir para preparar um lugar para que estejamos juntos. Verso 1 até o verso 6. No verso 12, eu dou para vocês a autoridade que o Pai me concedeu, eu passo para vocês, uma procuração. No verso 13 e 14, ele está dizendo o seguinte: vocês podem orar, que eu vou ouvir a oração de vocês e vou responder. Agora ele está dizendo para nós o seguinte, que ele vai mandar alguém para nos consolar
enquanto nós teremos que atravessar a nossa jornada terrena. Que nós teríamos guerras aqui na terra, angústias, aflições, apertos, rejeições, tantas outras coisas que nós passamos nessa vida. Mas ele diz o seguinte: olha, eu não estarei presente com vocês fisicamente, mas eu vou mandar alguém para consolar vocês, cuidar de vocês, advogar a causa de vocês, proteger vocês, ajudar vocês na sua trajetória terrena. E ele diz o seguinte: este outro consolador que eu estou enviando é o meu próprio Espírito. Este outro consolador é o Espírito do Pai. Este outro consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E disse no verso 17: o mundo não conhece esse Espírito Santo. Por que o mundo não conhece esse Espírito e vocês conhecem? Jesus falando: porque o mundo não pode ver. Nós não vemos o Espírito, mas nós o conhecemos. É verdade ou não é verdade? E Jesus concluiu o verso 17 dizendo o seguinte: porque esse Espírito maravilhoso, ele estará em vós e no meio de vós. Ele estará em vós, mudando o comportamento. Ezequiel 36, verso 26 e verso 27 fala que o Senhor arranca de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne, e coloca dentro de nós o seu Espírito, e nos ajuda então, através desse Espírito maravilhoso, mudar o nosso comportamento. É uma transformação, é o fruto do Espírito dentro de nós. Mas também Ele enviaria esse Consolador maravilhoso para habitar no meio de nós. E Lucas 24, 49 fala: ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, isto é, vestidos novamente através desse poder. Então é o poder dentro de nós, e sobre nós, e no meio de nós. O que Jesus estava falando? Vocês terão um companheiro, vocês terão alguém enviado por mim, que vai passar com vocês nesse vale chamado terra, passará com vocês nesse vale chamado existência terrena, até que vocês subam e encontrem comigo na eternidade, onde eu já tenho um lugar preparado para cada um de vocês. Era o cuidado de Jesus para conosco. Ele sabia que nós estaríamos reunidos aqui hoje, nesse dia, ouvindo essa palavra, para que nós sejamos instruídos através desta palavra pelo próprio Espírito, para que jamais nos sintamos só, jamais nos sintamos abandonados ou rejeitados. Quando você passar por dificuldade, lembra-se que Deus, Jesus, enviou para mim e para você o seu Espírito, o seu Consolador, para que possa passar conosco os vales da vida. Então, Senhor, eu quero esse Espírito na minha vida. Diga: Senhor, eu quero essa unção na minha vida. Eu quero esse Espírito maravilhoso sobre mim, porque Ele já está dentro de mim. Eu pensei que você fosse glorificar o Senhor por esse presente. A igreja pode glorificar, não tem problema. Pode adorar o Cordeiro. E isso agrada. Você se lembra, pastor Jorge, apóstolo Jorge falando ontem, que quando a glória sobe, o poder de Deus desce, então a glória de Deus precisa subir, e através dos seus lábios agora, adora Ele, diga ao Senhor que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que Ele é fiel, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então glorifica o nome do Senhor Jesus agora. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e a majestade. Diga a Jesus que Ele é na sua vida agora. Se Ele é Deus de amor, de bondade, compaixão, misericórdia, quem é o Senhor para você? Levante a sua voz, igreja de Jesus. Quando nós estávamos no mundo, nos carnavais da vida, nas boates, grita-se, esguela até as madrugadas no campo de futebol. Mas quando se é para adorar o Senhor, temos dificuldade. Feche os seus olhos e vamos adorar a Ele. Eu te desafio agora a abrir os seus lábios, dizer a fidelidade de Jesus, do amor de Jesus, da bondade dEle, da sua compaixão,
por essas promessas maravilhosas. Levante a sua voz, igreja de Jesus Cristo. Levante a sua voz, igreja de Jesus Cristo. Levanta a sua voz, igreja de Jesus Cristo. Adore agora o Senhor, porque Ele foi e mandou para você e para mim um Consolador amado. A Ele seja dada essa honra, glória e maravilhosa, um maravilhoso louvor pelos séculos dos séculos. Então levante a sua voz, igreja do Senhor. Aleluia. Vocês querem ver agradar o coração do Pai? Apóstolo Jorge, grandioso és tu, aquele pedacinho assim. Cante aí. Olha só que coisa. Cante junto com ele. Vamos lá. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agora você sem o apóstolo Jorge, vamos lá. Senhor, recebe a adoração do teu povo. Senhor, seja adorado neste lugar, o teu povo que te adora, Senhor. Bem, agora nós temos consciência que o Espírito Santo, além dos dons que Ele nos concede, há um objetivo para que Ele habite conosco e em nós. O nosso consolo e o nosso conforto. Está preocupado conosco, Jesus. Que você tenha qualidade de vida nessa terra. Que você tenha vida e vida em abundância. Diga, Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Vamos então à quinta promessa, são apenas 6. Quinta, João 14, verso 18. João capítulo 14, verso 18. Vamos ler? A uma só voz? Para todos ficarmos espertos? Já. Meu Deus, que promessa! Que é isso? É a paternidade de Deus. O que o Senhor está falando para nós que não quer nenhum de nós se sentindo órfão aqui na terra? Dizendo o seguinte: eu fui, mas eu vou voltar. Vou voltar e vou levar vocês para onde eu estiver, e nós moraremos juntos pela eternidade. Eu vou voltar. Ele que está falando: olha, não se sintam órfãos, vocês têm pai, vocês não são abandonados, vocês não são rejeitados. Eu sou o pai, assim diz o Senhor. Diga: Senhor, obrigado pela paternidade. Diga: eu não sou órfão. Eu tenho um pai que vela por mim, que zela por mim, cuida de mim. Coloca a mão no seu coração agora, diga: escuta, minha alma, eu não sou só, eu não sou abandonado, nem rejeitado. Diga: eu tenho um pai que me defende, um pai que cuida de mim, um pai que zela, que cuida, que sustenta e me conforta.
A Bíblia fala para nós de 3 níveis de relacionamento com Deus. Quantos? 3. 3 níveis de relacionamento com Deus. Eu gostaria que se tivesse, tem outro microfone sem fio? Tem? Tem? Por favor, o pastor Jorge vai ler 3 textos para nós. E nós vamos entender essa questão da paternidade. Muito importante essa questão da paternidade. Vamos gastar uns minutinhos aqui. A 6ª e última promessa é bem menorzinha, é um fechamento. Então nós vamos gastar um tempinho aqui, que eu preciso que você entenda essa questão da paternidade de Deus. É muito importante essa questão. Presta atenção. O Senhor, Ele é Pai de todos nós. Graças a Deus por isto. Não tem filho melhor do que outro ou filho privilegiado. Somos todos filhos tratados da mesma maneira, com o mesmo amor. O diferencial que existe, que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras, recebem mais, é porque tem mais intimidade com Ele. Não é o relacionamento dele conosco, é o nosso com Ele. Então, o que eu vou falar para vocês é do nosso relacionamento com Ele. Dele conosco é igual para todo mundo. As mães que estão aqui, os pais sabem disso. Você tem filho que você ama mais do que o outro? Não, são todos filhos. E muito mais o nosso Pai Celestial. Agora, tem pessoas que amam diferente. Outros mais, outros menos. Então isso determina o nível do nosso relacionamento de paternidade com Ele. E quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro de um irmão que eu tive, que morreu agora em 2013. Esse irmão, ele, todas as vezes que chegava na casa do nosso pai, lá tinha uma sala assim, uma sala ampla, casa de mineiro, viu, pastor Jorge? Sala ampla, mineiro de Tueta. E lá no cantinho da sala, meu pai tinha uma poltrona já bastante velha, eu me lembro dessa cena, e ali ele se sentava. Todo mundo ia ali, conversava com ele. Foi uma pessoa de referencial, de postura. Foi uma pessoa, digamos assim, impossível de se esquecer dele. E esse irmão mais velho, um dos mais velhos, ele passava pela garagem, ele morava longe de lá, e passava pela garagem, como se fosse aqui a garagem. Ele passava pela garagem, ia lá para a cozinha, e ele saía da cozinha e vinha até a porta que dava para a sala, e ali ele ficava. Ele não ia até o meu pai, ele não beijava o meu pai, não pedia o meu pai para abençoá-lo, ficava 2, 3 dias ali, não comia nem bebia em casa, e depois ia embora, desse jeito, espantado de tudo. E ele servia o Senhor. Mas ali ele demonstrava claramente qual era o nível de relacionamento dele com Deus. Ali exemplificava exatamente como que ele se relacionava com Deus. Na carteira dele de identidade daqui da terra, tinha o nome do meu pai como pai dele. Na sua carteira de identidade espiritual estava lá o nome de Yahvé como seu pai. Era notório isso. Mas o relacionamento era um relacionamento distante. De apenas filho, nada mais do que filho. Apenas filho. Como muitos filhos que não valorizam os seus pais. São filhos, mas não valorizam. Vão continuar sendo filhos porque foram gerados daqueles pais. Está numa carteira de identidade, mas não tem relacionamento. Não é o pai que não queria, não era o meu pai que não queria ter relacionamento com Eliseu. Era o Eliseu que era distante do meu pai. Por quê? Eu nunca entendi. Era o único. Vamos ver isso em Romanos 8, 15 e 16. Romanos capítulo 8, verso 15 e verso 16. Ouça essa palavra e preste atenção nela. São 3 tipos de relacionamento com Deus. Vamos lá. Primeiro. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso próprio espírito testemunha que somos filhos de Deus. Aí, essa palavra Abba
Ela aparece no Novo Testamento, na verdade na Bíblia 3 vezes apenas. Apenas 3 vezes. E essa palavra vem do aramaico, simbolizando papai ou paizinho. É aquela história assim de quando a criança pega na perna do pai e papá, papá, papá. Como tem aqui um pequenininho bonitinho aqui que vai lá, pastor, patô, patô. Não é isso? Caleb. É o Caleb. Essa palavra Abba, ela aparece 3 vezes, simbolizando paternidade. Relacionamento de pai com filho, de filho com pai. E esse texto nos fala exatamente que nós somos filhos de Deus, apenas filhos de Deus. Não acrescenta mais, somos filhos de Deus. Agora nós vamos para Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 4 até o verso 7. Vamos ver o segundo nível de relacionamento com o pai. Gálatas capítulo 4, verso 4 até o verso 7. Presta atenção nesta palavra que você vai ouvir. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha só que coisa tremenda. Agora esse texto nos traz o seguinte, que o nosso segundo nível de relacionamento com o pai é um relacionamento de muito mais do que filhos. Agora nos tornamos herdeiros. Primeiro apenas filho, agora herdeiros. A minha pergunta é, vamos prestar atenção nessa história. O desejo do pai é que nós sejamos herdeiros dele. Que sejamos filhos, além de filhos, nos tornemos herdeiros dele. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, todos aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. E agora a Bíblia está falando, Paulo está nos explicando pelo Espírito de Deus, que nós nos tornamos herdeiros dele. Agora, a minha pergunta é, será que todos somos adultos o suficiente para nos tornarmos herdeiros? A questão é, eu disse para vocês que são pessoas que são mais abençoadas do que outras, não porque o pai quer abençoar um mais do que o outro, é porque existe nível de relacionamento com o pai. Vamos prestar atenção aqui. Vamos pensar nisso aqui, possivelmente tem advogados aqui, vai entender o que eu estou falando. Se eu errar, me corrija. Mas se alguém tem direito a uma herança e for de menor, ele consegue receber essa herança? Consegue? Não consegue. Ele precisa alcançar a maioridade? Precisa? Me ajudem, por favor. E açúcar, é isso mesmo? Precisa alcançar a maioridade, não é isso? Ok. O que acontece que no nosso meio, como este irmão que eu falei para vocês. Este irmão nunca alcançou a herança de Deus. Sempre viveu uma vida de baixa qualidade. Os irmãos todos cresceram, ele nunca conseguiu crescer. Porque nunca amadureceu para se tornar um herdeiro. Ele continuou menino emocionalmente. Ele continuou menino espiritualmente. Ele não cresceu, ele não chegou a ser um herdeiro, porque ele nunca optou em crescer no seu relacionamento com o Pai, e muito menos com o Pai Celestial. E assim muitos estão dentro da casa do Senhor, que são filhos de Deus, mas que não alcançam a herança do Senhor, porque nunca amadureceram. Por isso eu glorifico o Senhor por esta igreja, uma igreja bíblica, que ensina a palavra tempo e fora do tempo, que tem Bíblia todos os dias, toda e qualquer reunião tem Bíblia sendo ensinada neste lugar. É verdade ou não é? É verdade. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer para nos tornarmos herdeiros. Quantas pessoas chegaram aqui e, sabe, cheias de dificuldades, e hoje Deus já resolveu, porque pessoas que buscaram a Deus, receberam a palavra do Senhor, cresceram em Deus e se tornaram muito mais do que filhos, mas se tornaram
herdeiros. O Pai é o mesmo. A sua herança está à disposição de todos os filhos, mas nem todos os filhos conseguem acessar a herança por causa do amadurecimento. Por isso que vocês já ouviram tanto da boca do pastor de vocês: leia a Bíblia, venha para a oração, ore, busque a Deus, tenha intimidade com Deus, valorize as coisas de Deus, não deixe as coisas do mundo te envolver a ponto de você se esquecer do Senhor. Vocês já ouviram muito isto, sabe por quê? Para que você amadureça espiritualmente e emocionalmente, para que você se torne então um herdeiro e não apenas filho. Levanta a sua mão e diga assim: eu decido ser um herdeiro. Está muito fraco. Diga assim: eu decido crescer emocionalmente, eu decido crescer espiritualmente. Diga assim: olha aqui, ó pai, papai, eu decidi ter relacionamento contigo. Pode adorar o Senhor, adore a Ele, levante a sua voz. Ô glória! Já estamos vendo aqui um bocado de herdeiros aqui neste lugar. Aleluia. Não apenas filhos, mas herdeiros de Deus. Diga: eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Diga: hoje eu entro na herança. Terceiro e último nível de relacionamento com o Pai. Marcos 14, 36. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Espero que a congregação esteja entendendo essa história, porque certamente Deus está mudando a nossa vida nessa virada de ciclo. Diga: graças a Deus. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos agora ler todos juntos, já que está projetado ali, para que a congregação leia. Vamos lá, a uma só voz, já. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Deixa projetado para nós. Outra vez aparece a palavra papai. Abba, Pai. Tudo te é possível, Jesus falando naquela hora difícil. Afasta de mim. Ele estava no Getsemane, momentos antes da sua crucificação. E ali ele então suou gotas de sangue, de angústia, pelo pecado de todos nós. E ele naquela agonia, ele pediu: Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, isto é, essa morte horrível que eu vou ter que enfrentar. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O terceiro nível de relacionamento com Deus é o nível da renúncia, da obediência. Este nível nem todos conseguem alcançar, porque a grande maioria de nós estamos com a nossa alma presa a este mundo. Muitos obedecem a Deus enquanto não começam a confrontar os seus valores, os seus, digamos assim, as suas preferências. Jesus disse o seguinte: vai ser terrível a morte na cruz, mas não faça a minha vontade, porque se pela minha vontade eu vou fugir e não serei crucificado, porque vai doer muito. Mas, Pai, faça a tua vontade e não a minha, eu renuncio à minha vontade. E quando fala de renúncia, a nossa alma, a alma humana começa então a pular. É quando então nós começamos a querer fugir daquilo que Deus tem conosco. Quantas pessoas, por exemplo, têm um chamado ministerial, nunca assumiram, outros deixaram pelo meio do caminho, por causa do sacrifício da renúncia. Pessoas começaram a ajudar outras e pararam pelo meio do caminho. Sabe qual a sensação? Eu tive prestando atenção sobre isto. De volta e meia acontece tragédia dentro da nação. Uma nação tão grande, volta e meia nós temos notícias acerca dessas coisas.
E as pessoas sabem o que fazem? Quando vê uma família em dificuldade, vai lá dar uma cesta básica e nunca mais volta lá. Tipo assim, lavei as minhas mãos, apaziguei a minha consciência. E não volta mais. As pessoas estão dispostas a servir, desde que não se chama de madrugada. Eu estou dormindo, não vou levantar por nada. As pessoas estão dispostas a servir, se não mexer nos seus recursos. Lembra-se que nós ministramos aqui, na sexta-feira. O que é meu é meu, o que é meu? Esqueceram, pastor Jorge. Quem se lembra aí que nós ministramos na sexta-feira? O que é meu, e o que é meu, pode ser seu. O que é meu, o que é meu, pode ser seu. Diga assim, o que é meu, o que é meu, pode ser seu. Diga para o seu vizinho aí, ó. Presta atenção, eu sei que tem pessoas aqui que já estão entendendo o mundo espiritual. Olha como travou no mundo espiritual. Estava tudo muito livre. Começamos a falar em renúncia. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com a igreja de Jesus. Sabe que é como se fosse um supermercado. Eu vou lá para ouvir o louvor que eu quero ouvir. Eu ouvi a pregação que eu quero ouvir. Eu vou lá porque eles têm que me servir. Mas olha, a igreja de Jesus Cristo está aqui, nós estamos aqui é para servir e não para sermos servidos. Depois se eu falar bobagem que o apóstolo Jó vem aqui e desmancha, tá? Tem autoridade, viu, para fazer isso. Mas eu preciso entregar o que o Espírito coloca nos meus lábios. Não é só aqui em Vilhena não, nós vivemos uma geração egoísta. Uma geração que busca apenas os seus próprios interesses. Sabe o que Jesus disse? Vai ser duro, vai ser difícil. Se o Senhor puder, tire de mim essa hora tão horrível. Mas se não puder, faça a tua vontade. Levanta a sua mão direita e faça a declaração. Diga, Pai, em nome de Jesus. Eu tomo coragem hoje. E declaro diante do Senhor. Que a partir de hoje, não seja feita a minha vontade. Porque a minha vontade, Senhor, ela é falha. Diga assim, mas faça a tua vontade na minha vida. Está fraco, diga, faça a tua vontade na minha vida. Diga firme, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu renuncio à minha vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça. Eu gostaria que você, neste momento, curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos antes de nós prosseguirmos. Nós já estamos no finalzinho, estamos terminando. E você pensasse sobre o que você declarou. E você pensasse sobre os 3 níveis de relacionamento com Deus, de paternidade, de filho. Apenas filhos é que você quer? Herdeiro? O parceiro de Jesus, companheiro dele na jornada terrena. O apóstolo Jorge vai abrir para nós, por favor, Filipenses 2, me parece que a partir do verso 5. Filipenses 2. Enquanto isso você medita sobre isto. Qual o nível de relacionamento que você quer com Deus? Qual o nível de relacionamento de paternidade você quer? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
Continue de olhos fechados e cabeça curvada. Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Desceu da sua glória e tomou a forma de servo. Mas o Senhor o exaltou soberanamente, dando nome acima de todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará. Há uma recompensa para aqueles que renunciam. Há uma recompensa para aqueles que têm um relacionamento profundo de obediência ao seu Pai. Aí no seu coração diga: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu renuncio hoje o que eu acho, o que eu penso, as minhas preferências, porque tudo isso é falho, para que a tua vontade prevaleça em mim. Ira machira vacanta lavas. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E nós vamos fechar com a sexta e última. Pode continuar baixinho, está muito lindo. João 14, 27. Eu disse apenas que nós vamos apenas fechar com o verso 27. Como serafins que cobre o rosto ante a ti. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor dizendo: vou preparar um lugar para nós estarmos juntos. Mas enquanto vocês estiverem aqui na terra, eu delego a vocês uma autoridade para vocês fazerem as coisas que eu fiz. Me comprometo a ouvir a oração de todos através do meu nome, diz o Senhor. Conceda a vocês um Consolador que virá e os ajudará a atravessar esse vale terreno. Me torno pai de cada um de vocês, não vos deixo órfãos. E se vocês ouvirem, diz o Senhor, receberão a paz que vocês nunca experimentaram antes, e a qualidade de vida que nunca tiveram. Ainda de olhos fechados, por favor, só mais um pouquinho. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que ainda não têm uma aliança com Jesus. E que eu sei que esta palavra falou o seu coração, trouxe entendimento. E que você hoje decide não mais andar pelos seus próprios caminhos, mas quer andar com Jesus, servindo a Ele, sendo guardado e protegido por Ele, consolado por Ele, ajudado por Ele. E eu te convido então a você fazer uma aliança com Jesus hoje, como seu Senhor e seu Salvador. E tudo que você ouviu será o que você viverá a partir de agora. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão, nós vamos orar por você, que quer fazer uma aliança com Jesus como seu Salvador
e entrar debaixo dessas promessas. Onde está a primeira pessoa que nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus e receber essa paz que você não tem vivido, essa paz que tem estado tão distante do seu coração, mas tão almejada pela sua alma? Onde está a primeira pessoa? Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Vem aqui, nós vamos orar por você. Onde está a segunda pessoa? Vem aqui, nós vamos orar por você. Por favor, vem alguém da igreja aqui para recebê-las. Vem aqui. Onde está a terceira pessoa? A oportunidade está aberta para você fazer hoje uma aliança com Jesus e ter a sua vida mudada. Pode vir, a oportunidade está aberta. Porque eu sei que você entendeu esta palavra. Não deixe passar essa oportunidade. Olha, eu vou dizer, o seu coração está ardendo. É porque o Senhor tocou na sua vida, tocou no seu coração. E Ele hoje está de braços abertos, porque Ele quer mudar a sua história. Venha. Venha. A oportunidade está aberta. Venha para Jesus e receba tudo isso que você ouviu aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você entendeu, porque o Senhor não me deixou pregar, o Senhor me mandou explicar a palavra. Levante do seu lugar. Será a melhor decisão da sua vida, que vai mudar a sua história. O Senhor Jesus está de braços abertos para recebê-lo e para recebê-la. Seja bem-vindo, meu filho. Vem aqui um jovem para estar com ele. A oportunidade continua aberta. Nós não vamos insistir. Venha. Venha. Jesus está te aguardando com braços abertos. Venha. Continue a vir. As portas da salvação estão abertas. Você terá hoje o seu nome escrito lá no céu. O Senhor se compromete a ouvir as suas orações e atender. Venha para Jesus. Venha para a salvação. Você nunca mais se sentirá só, abandonado, angustiado, desprezado, rejeitado. Mas você ganha hoje um Pai que te conduzirá até a vida eterna. E quando chegar na vida eterna, tem um lugar preparado para você estar junto dele. Que coisa maravilhosa. Eu sei que a sua carne está resistindo, a sua alma, mas o seu coração está ardendo. O Senhor falou contigo. E você tome hoje uma decisão de estar, parar com esse sofrimento. É uma questão de decisão, de mudança de vida. Nada deste mundo compensa, mas o andar com o Senhor, sim, isso compensa. Posso, Jorge? Gostaria que a igreja ficasse de pé. E vocês que estão aqui, virem para cá, para mim. Estou aqui na frente. Vocês estão aqui na frente, olha para cá. Olha para cá. Amém? Vocês que vieram aqui à frente tomando uma decisão com Jesus, fechem os olhos. Eu vou falar e vocês vão repetir. Diga ao Senhor Jesus: eu recebo ao Senhor nesta noite como meu Salvador. Perdoa os meus pecados
escreve o meu nome no livro da vida. A partir desse dia, eu pertenço a Ti. Eu me declaro liberto, perdoado, porque Jesus morreu por mim. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, olha: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Talvez vocês achem que isso é constrangedor, mas não é. Quer ver uma coisa? Nós estamos felizes, não estamos? Vamos dar uma salva de palmas, porque lá no céu tem festa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Agora é o seguinte: a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Se com o teu coração creres, com a tua boca confessar, será salvo. Então agora nós vamos orar, porque com esse entendimento que vocês tiveram, dizem por aí assim: Deus é pai de todos, como o pastor falou. Mas será que todos têm o mesmo relacionamento de filhos, né? Eu sei que você entendeu isso hoje. E agora nós, como igreja, vamos orar para Deus selar a sua decisão, a sua oração, em nome de Jesus. Você viu como é interessante? Amadureceu, ouviu a palavra, amadureceu, se aproximou de Deus. Eu tenho certeza que vocês que tomaram esse passo hoje, já passaram por muitas tribulações, hoje estão passando. Mas a partir de hoje, sua vida vai ser diferente. Vamos amadurecer. Se hoje você amadureceu, você ouviu, entendi, agora eu quero. A igreja estende a mão para cá e nós vamos orar, selando aquilo que vocês fizeram nessa noite. Senhor, como igreja, nós oramos agora e te pedimos: confirma a decisão dos teus filhos, a confissão, a crença no seu coração, a fé que tiveram. E nós, como igreja, nós apagamos e quebramos toda a obra de Satanás sobre essas vidas. Nos levantamos contra o mundo espiritual, os tropeços, as armadilhas, as investidas que o mundo do inferno tem feito contra essas pessoas, e declaramos libertação, e que possam caminhar com o Senhor de maneira maravilhosa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.